Olá, aprendentes! Tudo bem com vocês? Faremos neste vídeo o estudo da transformação isométrica, também chamado de isovolumétrica, ou até mesmo de transformação isocórica. Iremos aplicar esta transformação à primeira lei da termodinâmica. Caso venha gostar deste vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal. Clique no sininho, que é para ser avisado de novos vídeos, bem como compartilhe com o seu colega. Vamos então fazer a aplicação da primeira lei da termodinâmica em uma transformação isométrica. Vamos imaginar um recipiente contendo uma determinada quantidade de gás conhecida. Vamos então imaginar estas informações. 1 mol de um determinado gás, esta é a quantidade de matéria, cuja temperatura do gás é de 273 Kelvin, pressão de uma atmosfera. E o volume ocupado por esse gás é de 22,4 litros. Isto significa dizer que este gás encontra-se nas condições normais de pressão e temperatura. Como o valor da constante dos gases, R, é fixa, e neste caso atribuímos um valor de 0,082 atmosfera vezes litro por mol vezes Kelvin. Nós vamos então fixar este êmbolo. Ao fixarmos, não vai haver variação de volume. Trata-se, logo, de uma transformação isométrica ou isovolumétrica. Aplicando a equação de Clapeyron, pressão vezes volume é igual à quantidade de matéria N vezes a constante dos gases R vezes a temperatura. Em se tratando de volume constante, nós temos então o volume de 22,4 litros, a quantidade de matéria e o R também são constantes. Logo, haveremos de fornecer a este gás uma determinada quantidade de calor. E ao fornecermos uma determinada quantidade de calor a este gás, nós vamos observar um aumento de temperatura. Isto porque houve uma agitação das moléculas, mantendo constante o volume. Daí, nós podemos imaginar que esta temperatura, ela dobrou, ela foi multiplicada por 2. Se houve o aumento da temperatura, e de acordo com a equação de Clapeyron, pressão e temperatura estão em membros opostos, nós haveremos de observar o aumento da pressão, e esta pressão irá também dobrar. Isso porque pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Daí, podemos concluir que houve, neste caso, uma variação de pressão e uma variação de temperatura na mesma proporção, mantendo constante o volume, a quantidade de matéria e o R. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, este calor que foi fornecido ao gás poderá ser transformado em trabalho mais variação da energia interna. Nós sabemos que o trabalho está relacionado à variação de volume. Nota-se que o volume, nesse caso, manteve-se constante. Logo, não houve realização de trabalho. E a variação da temperatura está relacionada com a variação da energia interna. Portanto, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, todo o calor foi convertido somente em variação da energia interna. Utilizando de um gráfico, se atendo para a equação de Clapeyron, mantendo-se constante a quantidade do gás em mol, o R, que é uma constante dos gases, e o volume, que é um volume constante. Daí,
nós podemos representar assim. No eixo das ordenadas, ler-se pressão em atmosfera. No eixo das abscissas, ler-se volume em litros. Se nós imaginamos pressão de uma atmosfera e o volume de 22,4 litros, vamos então determinar este ponto. E, se nós dobrarmos a pressão para 2 e mantendo-se o volume constante, vamos obter esse novo ponto. Observe que esses pontos estão cada vez mais afastados da origem. Daí, pelo ponto 1 de pressão, 22,4 litros de nota-se que, neste caso, houve um aumento de pressão, ou seja, a pressão dobrou de 1 para 2, e o volume manteve-se constante. Com isto, podemos dizer que por esses pontos passam duas isotermas. A isoterma mais próxima da origem, que eu chamei de temperatura fria, e a isoterma mais distante da origem, que eu chamei de temperatura quente. Portanto, se houve um aumento da pressão, está havendo com isto um aumento da temperatura. Daí, nós podemos dizer que houve variação de pressão e houve variação de temperatura, mantendo-se constante volume, quantidade de matéria e o R, que é a constante dos gases. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, podemos dizer que a quantidade de calor é o trabalho mais ΔU. Como não houve variação de volume, não houve, então, realização de trabalho. Como houve variação de temperatura, houve variação da energia interna. Daí eu posso dizer que a quantidade de calor fornecida ao sistema foi toda convertida em variação da energia interna. Espero que vocês tenham compreendido. Espero mais. Espero que assistam à transformação isotérmica que veremos em um outro vídeo. Bons estudos e até!